Por que Israel é invencível? Qual o segredo que existe com esta nação e o que ela tem de tão especial que, mesmo rodeada de inimigos ferrenhos e sendo constantemente atacada, mesmo assim nunca perde uma guerra? Por exemplo, a Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens, do leste de Israel. No tempo em que João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje, os muçulmanos e a China, você põe 200 milhões de soldados. Líbano, Síria, Egito, Jordânia. Não tem sucesso nesses ataques, né? Em geral. Ao contrário. 10% dos mísseis, em média, 10% dos mísseis lançados da faixa de Gaza para Israel cai dentro da própria faixa de Gaza. No dia 6 de outubro de 1973, o mundo testemunhou o início de um dos conflitos mais marcantes da história contemporânea. Nesse fatídico dia, as forças armadas egípcias e sírias lançaram um ataque surpresa contra a nação de Israel, marcando o começo de um conflito que abalaria a região do Oriente Médio e teria repercussões globais. Israel, uma nação jovem e recém-restaurada, estava determinada a proteger sua soberania e segurança. Sob a liderança do primeiro-ministro Golda Meir e do ministro da Defesa Moshe Dayan, as forças israelenses enfrentaram uma situação extremamente desafiadora. Os exércitos árabes lançaram uma ofensiva coordenada em 2 frontes, no Sinai, pelo Egito, e nas colinas de Golã, pela Síria, com o objetivo de recuperar territórios perdidos em conflitos anteriores. As primeiras semanas da guerra foram difíceis para Israel, pois as forças árabes avançaram profundamente em território israelense. No entanto, o povo israelense, conhecido por sua determinação e resiliência, não se abateu. Com a ajuda dos Estados Unidos e uma rápida mobilização de reservistas, Israel conseguiu resistir e, gradualmente, começou a recuperar terreno. Um dos momentos cruciais da guerra foi a travessia do Canal de Suez pelo exército israelense, que cortou as linhas de abastecimento do Egito e mudou o curso do conflito. No norte, as forças israelenses também conseguiram repelir os ataques sírios e, eventualmente, retomar as colinas de Golã. À medida que a guerra progredia, as negociações de paz começaram a ganhar terreno. A pressão internacional aumentou sobre todas as partes envolvidas, e o conflito, que ameaçava se transformar em uma catástrofe regional, finalmente chegou ao fim com um cessar-fogo. Se encerrava assim a Guerra do Yom Kippur. Durante a Guerra dos 6 Dias, que ocorreu alguns anos antes, Israel enfrentava uma situação de extrema pressão. Rodeado por nações árabes hostis, incluindo o Egito, Síria, Jordânia e Iraque, o Estado de Israel estava diante de um cenário geopolítico desafiador. A região estava impregnada de tensões e rivalidades históricas, muitas das quais se originaram com a criação de Israel em 1948, exatamente pelo fato dos Estados Árabes não reconhecerem Israel como nação. Em maio de 1967, as tensões atingiram o ponto de ebulição. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, um líder carismático no mundo árabe, tomou medidas provocativas na península do Sinai, incluindo o bloqueio do Estreito de Tirã, uma rota vital para Israel no Mar Vermelho, e a expulsão das forças de paz da ONU. Diante dessas ameaças à sua segurança, Israel tomou uma medida defensiva. Em 5 de junho de 1967, as forças de defesa de Israel lançaram um ataque preventivo contra as forças militares egípcias no Sinai, dando início à Guerra dos 6 Dias. Em poucos dias, Israel conseguiu conquistar o Sinai, a faixa de Gaza, a margem ocidental do Rio Jordão, incluindo Jerusalém Oriental, e as colinas de Golã, anteriormente sob controle sírio. A Guerra dos 6 Dias marcou um ponto de virada na história de Israel. O país emergiu como uma potência militar na região, consolidou territórios estrategicamente importantes e, ao mesmo tempo, demonstrou sua capacidade de defesa. Aquela guerra moldou profundamente a geopolítica do Oriente Médio e continua a ser um evento crucial na história de Israel, demonstrando sua resiliência e capacidade de defesa diante de desafios geopolíticos formidáveis.
E é por isso que sempre que estudamos a história de Israel e percebemos a quantidade de guerras e de inimigos que esse país tem, uma pergunta se forma em nossa mente: o que torna esse país indestrutível? E gostaríamos de responder a esta pergunta de duas formas. Mas antes, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse aqui. Sua inscrição é muito importante para a nossa motivação em produzir este conteúdo aqui. Então já deixa a tua inscrição. Então vamos responder por que na nossa concepção, Israel é militarmente invencível. Sendo o primeiro motivo o motivo militar. Israel tem uma das forças de segurança mais poderosas do mundo. Uma força militar altamente tecnológica e com larga experiência em batalha. E sem falar da proteção da maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos. E existe um fato muito interessante a ser mencionado aqui, e que muitos estrategistas militares atribuem como fato preponderante para que Israel não perca nenhuma de suas guerras. E o fato de Israel estar cercada de inimigos por todos os lados e tendo apenas o mar Mediterrâneo como saída. Isso faz com que as únicas opções de Israel em um combate seja vencer ou vencer. Mas outro fator, que muita gente não leva em conta, mas que para nós cristãos e pessoas que acreditam na Bíblia, é o fator de maior importância quando o assunto é a invencibilidade de Israel, é o fator espiritual. Pois biblicamente falando, Israel ocupa uma posição plenamente estratégica no plano escatológico de Deus. A Bíblia, em diversas passagens, faz referência à proteção divina com relação a Israel. Um exemplo disso pode ser encontrado no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, que diz: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Além disso, o livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 3, afirma: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, ainda que todas as nações da terra se ajuntem contra ela. Essas passagens bíblicas ilustram muito bem que Israel é protegido por uma intervenção divina, o que contribui para sua invencibilidade. Bom, mas qual é sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários. Você gostaria de estudar teologia conosco? Clica no link que está na descrição deste vídeo ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Fica na paz e até a próxima.